Olá, minha família de todo canto do mundo. Daqui é o podcast do Mundo Desportivo TV. Para você que ainda não nos segue, por favor, acesse todas as plataformas digitais Mundo Desportivo TV. Você encontrará os nossos trabalhos, você encontrará todas as coisas que nós estamos prestes a fazer. E sem mais delongas, estou aqui com dois grandes profs que estão com o futuro do amanhã, estão com os nossos pequenos, são profs que dão no duro e estão sempre lutando com os nossos pequenos. E sem mais delongas, eles vão se apresentar. Olá, muito boa tarde. É uma honra estar aqui. Fomos convidados desde a semana passada e durante esse período todo há trabalhos a serem feitos e a gente teve, graças a Deus, a oportunidade de estar presente num podcast como esse. É um canal que vem para ajudar muita gente, a Ok, nossa comunidade. Agradecemos muito fazer parte dessa entrevista e para nós é sempre uma honra. Aqui fala para vocês o Prof. Lote Júnior, mais conhecido por Prof. Teli. Estamos a trabalhar atualmente na categoria de base de sub-14 e sub-17 do clube Núcleo Desportivo Norberto de Castro. Tem sido algo fantástico e é uma honra estar aqui na tua presença, ok, senhor Nelasta. obrigado, É uma obrigado. honra imensa mesmo. Uhum. Agradeço muito por isso. Ok, prof. Elias. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Elias Meshak, treinador de Ok, Progresso obrigado. Social. Estamos aqui, queremos saber mais um pouquinho do processo desses dois grandes profs. E vou começar já com o prof. Deli. Prof. Deli, nos explica mais um pouquinho do teu processo, como entraste nesta mesma profissão de treinador. Olha, na verdade, é algo assim, meio engraçado. Meio bem engraçado, mas divertido. Por quê? Porque foi em 2021, lembro muito bem, quando estávamos ali, aqui nas canteiras, aqui no bairro da Bomba Baixa, tinha ali um campozinho, e a gente era uma equipa de bairro, de rua, só que meio organizada. Depois apareceu ali já treinadores na altura do Norberto de Castro, o clube esse que sempre foi uma meta estar presente lá, para podermos participar de um torneio de sub-12. Arrumamos ali os miúdos, fomos organizados e dali começou essa linhagem de ensinar e passar o desenvolvimento desportivo, o talento de cada criança que ficava próximo de nós, que ficava ao nosso redor. E, na verdade, de lá para cá, foram 6 anos de muita batalha mesmo, mas a gente conseguiu dar vida, estamos aqui presentes até hoje. Essa época de provincial começamos muito bem. É uma época muito, mas muito feliz para mim. Enquanto treinador, nessa época, sinto-me totalmente completo, porque desde que começamos até aqui, essa é uma época que eu tenho jogadores que realmente estão no processo, realmente acreditam que é possível. E pela primeira vez a gente entrou num campeonato a competir. Se bem que quando a gente começou já a competir. Foi aquilo, Ok, entramos no campeonato, conseguimos chegar até a final do campeonato e perdemos por 2 bolas a 1. Eu lembro muito bem. Eu e o meu capitão aí estávamos a chorar. Foi algo muito, muito, muito engraçado e até hoje fica na memória. A gente dá essa sequência. Então, sobre o nosso processo, eu acho que o processo como tal começa a partir de agora, começa em 2026. Estabelecemos metas. A ideia era largar um pouquinho essa profissão para ver se vamos alavancar outras situações, porque a vida tem várias áreas e é importante se desenvolver nelas todas. Mas ainda assim, decidimos estabelecer uma meta em função daquilo que é o resultado positivo que estamos a ter nessa época. Queríamos dar continuidade para podermos, na próxima época, abraçar um projeto que visa dar mais intensidade, seja o escalão que vier. Acho que hoje, enquanto treinador, sinto-me capaz para dar continuidade naqueles ensinamentos. A princípio tinha o propósito de sair da província, do Ambo, uma província muito incrível, mas agora vamos permanecer aqui. Já está tudo definido, vamos dar continuidade com os ensinamentos aqui e eu espero que as coisas continuem a fluir. Temos ok. dificuldades, temos sim, mas a gente dá continuidade, a gente ultrapassa, contorna, não esquecendo, mas contornando, fazendo com que tudo seja possível da melhor maneira possível. Sobre a carreira, acho que é sobre essa questão. Hoje a gente vive a melhor maneira possível o futebol de uma forma incrível, incrível mesmo. Eu até aconselharia a todos, pelo espectador que está ali a nos assistir agora,
que venha fazer parte de um jogo nosso para tirar a sua própria conclusão, chegar à sua conclusão daquilo que está a ser o processo das crianças e que o AMBO um dia venha agradecer aquele que tem sido o trabalho de muita gente ao longo de toda essa carreira desportiva. Estou aqui com o meu colega, Prof. Elias. trabalhamos juntos e foi um duelo incrível nosso, até que o nosso jogo foi um daqueles jogos que eu nunca mais senti. Faz anos mesmo, faz anos que eu nunca senti aquele jogo. Foi um jogo incrível, o prof preparou uma equipa incrível e o jogo, tanto de sub-14 quanto de sub-17, foi tão incrível. Fomos felizes no sub-14, mas o sub-17 a gente perdeu. Queremos também ouvir um pouquinho do processo do Prof. Elia. O Prof. Eli, depois de falar o processo, também já fez o marketing do campeonato em que eles estão a participar, e isso é mesmo de um professor. O professor, quando lhe dá a oportunidade de falar, tem que falar mesmo tudo. E agradeço mesmo. E também vamos ouvir o Prof. Elia. Obrigado pela oportunidade. Né? Eu comecei aqui na Bomba Baixa. Só o microfone para levantar um pouquinho. Comecei aqui na Bomba Baixa, tipo brincadeira. Eu dava treino no Malawi. Trabalhava aí com os miúdos. E lá naquele campo ficava cheio. Um certo dia eu conversei com o irmão do meu presidente. Eu dizia que não, o presidente está sem treinador. Me apresenta lá, pretendo trabalhar com esse clube, porque aqui praticamente estou escondido. Não terei visibilidade. Eu pretendo crescer no mundo desportivo, ter mais visibilidade. Então me leva lá. Ele me levou lá. Me apresentou no clube. Comecei a trabalhar com a equipa até nesse exato momento. Do jeito que o Prof. Eli disse aqui, a gente tem dificuldade mesmo, mas isso é próprio. Então, nesse assunto eu não tenho muito a dizer, só pretendo crescer ainda mais nesse mundo desportivo. Já começando mesmo com o Prof. Elias. Certo. Sabemos de que vocês tiveram tantas dificuldades, mas qual foi o momento em que te marcou mais? Olha, o momento que mais me marcou foi o jogo com o Norberto mesmo. O jogo com o Norberto de Castro. Eu, durante a pré-época, eu dizia, não, no campeonato, o Prof. Eli não pode me ganhar. Não pode me ganhar. Ou se me ganhar, tem que me ganhar em um escalão só. O outro eu tenho que lhe ganhar. Como também não sei. Mas trabalhei, preparei a equipa e aquilo que eu queria durante a pré-época aconteceu. E aí foi mais um jogo que me marca até agora nesse campeonato aqui provincial. Esse é o jogo que mais te marcou. Que mais me marcou, e a dificuldade que você, até hoje também te marca, a dificuldade que você passou como professor? Olha, a dificuldade que eu passo, né, como professor e como treinador, vivi essa situação recentemente, foi no domingo passado. E há uma situação entre eu e o meu jogador, e aí então tinha que se envolver família, não família. Essa aqui é a maior dificuldade até nesse exato momento que eu passei no mundo do esporte. Não sei se o Prof. quer mais desenrolar ou então fica só nos bastidores. Não, porque fica só nos bastidores. Em casa fica nos bastidores, Certo. E o Prof. Eli, qual foi a dificuldade que mais te marcou sendo um prof de toda a tua jornada? Qual foi a dificuldade que mais te marcou, que até hoje talvez ainda corrói o teu coração? É uma graça ter a oportunidade de falar sobre isso. Uma das coisas que mais me marcou no processo de esportivo, no processo de passagem, estímulo, de desenvolvimento de talentos, é a incapacidade de comunicação, Elástico. Incapacidade de comunicação. Infelizmente, eu vivia uma fase acadêmica e tinha momentos que, assim como o Prof. Elias aqui, não quer divulgar certas coisas. A gente continua. Nas ruas a gente cumprimenta-se, a gente dá continuidade naquilo que é a vida. E o mundo também não para, e o mundo desportivo continua. Eu acho que essa é a principal dificuldade que a gente encontrou. Na minha carreira, pelo menos, foi isso. Mas hoje já sabemos intervir de forma diferente nessas questões e acautelar para ver se as coisas fluem e vão para uma outra dimensão. E o Prof. Eli já tentou em desistir? Como treinador, nunca. Isso é uma coisa que ia esquecer. Vem o que vier, nunca tentou desistir. Eu até sonho assim, aos 35, estou agora no processo de formação, não me sinto ainda treinador, estou só na formação,
até os 35, 40 anos, agora é que vamos começar a entrar naquela questão de pegar equipas mais difíceis, pegar equipas do primeiro escalão, sofrer críticas mais difíceis, mais avassaladoras. Não pretendemos parar. A gente vai até se aplicar em outras áreas da vida, mas ser treinador é uma escolha, não é uma opção. É uma escolha que a gente pretende seguir até morrer, vamos dizer assim, numa linguagem hipotética, não é isso? É isso. Prof. Elias, a pergunta também vai para ti. Já tentou desistir em várias dificuldades que já passaste? Prof. Elias já tentou em desistir dessa mesma profissão? Olha, na verdade é que já, mas levantei, fui pedir opinião, né? Ok. Opinião nas pessoas que estão mais tempo nesse mundo desportivo. Nesse caso aqui, o meu prof. Eli, então, me aconselhou e não desisti até hoje em dia estou aqui. E também não pretendo desistir nunca também no mundo desportivo, ou eu como treinador. E eu só pretendo às vezes um dia mudar de um clube para o outro, com mais sinceridade, né? Talvez isso, se não desistir, nunca. Já veio mesmo na mente eu desistir. E a pergunta vai mesmo já para o Prof. Elias. Sim. Prof. Elias, qual a diferença que tem o futebol amador e o profissional? Para o Prof. Elias que está ainda com os pequenos, com o futuro do amanhã, qual a diferença que o Prof. Elias já notou no futebol amador e no futebol profissional? Já notei muita diferença. Tipo no futebol amador e futebol profissional, se dá com o miúdo que está aprendendo agora, e se dá com um profissional, há muita diferença mesmo. É muita diferença, porque o profissional já sabe, não, chego, já faço aquilo. Agora o amador não, vocês que lhe obrigar às vezes ou ensinar coisas que ele às vezes não sabe. Então, essa aqui é a diferença que eu noto. E vou já acrescentando mais uma pergunta, porque depois o professor Eli também vai já responder essas duas perguntas. Será que as redes sociais estão a prejudicar os atletas? Principalmente o Prof. Elias está com os jovens, com o futuro do amanhã. Será que o Prof. Elias veja essa dificuldade que a rede social está a prejudicar os teus atletas? Olha, na verdade digo 80% digo sim. Sim, porque a maior dificuldade que eu passo, às vezes nessa questão, tipo, o jogador fica mais distraído com a internet, o prof fica a falar dali, ele não te presta atenção, você grita dali nada. Então, digo que 80% é meu pá. Está a prejudicar mesmo. os garotos. É certo. Ok. Principalmente na véspera do jogo mesmo. É por aí. Prof. Eli, as duas perguntas que foram dirigidas para o professor Elias também passam para ti, o futebol amador e o futebol profissional e a rede social. Como é que está, como é que estás a gerir? Olha, bem, falar do futebol amador e do futebol profissional, tenho só a resumir que a diferença está na organização. Ok. A organização tanto do jogador, a organização do treinador, a organização do clube e a organização do campeonato. Simplesmente ali. Desde que a gente esteja organizado, vão sempre nos considerar profissionais, vão sempre considerar que a gente está noutro nível. E quando a gente não está organizado, apesar de estarmos às vezes no profissional, vão dizer, não, esse não é suficientemente bom para estar nesse nível, estaria num nível mais abaixo. Eu acho que sobre o amador e o profissional, podemos resumir que é uma questão de organização. Um pouco mais de organização, você é profissional. Menos organização, você está para baixo. Há quem vai dizer outra coisa, mas enfim. Com relação à internet, na verdade, isso é um tema que a nível mundial é muito discutido, tanto mais que eu aqui vou sempre proibir os meus jogadores. Os meus jogadores não podem ir no campo com telefone, nem no dia de treino, nem no dia do jogo. É uma regra 100% notável e graças a Deus isso está a fazer efeito, porque o jogador quando vai no campo recebe uma outra informação do telefone e às vezes vai querer compadecer com o que você tem para lhe ensinar. Ele vai dizer, não, eu vi no telefone uma coisa, então o treinador está querendo me fazer isso. O que o treinador está me ensinar está errado. E às vezes, apesar do que nós, como professores, ensinamos, estar errado,
é mais sensato você ser educado e cumprir, obedecer, ao invés de você querer mostrar, porque se você quer mostrar, então diz antes, para não teres que fazer aquela questão de faltar com respeito ao treinador. Então, a internet prejudica, sim, naquilo que é o desempenho, principalmente quando é utilizada de uma forma incorreta. Desde que o jogador não venha a trazer aquilo que a internet traz para ele, para o jogo, eu acho que não prejudica. Mas quando ele utiliza de forma exagerada, quer aplicar o que ele vê na internet no dia de treino, no dia do jogo, automaticamente ele recebe um condicionamento, porque ele não tem um condicionamento, não se vê a jogar muito bem, porque ele fica meio distraído, mais atento com aquilo que viu e menos atento com o jogo, que o jogo é realidade, o jogo é dureza, o jogo é surra no campo. Então, se você não estiver atento com aquilo, você pode acabar se machucar de uma forma muito, muito grave. E às vezes a internet traz essa questão, distração durante o jogo. Então, prejudica nesse sentido, do jogador estar desatento, estar menos concentrado no jogo e menos concentrado naquilo que o treinador tem a ensinar para ele. E só por o jogo por si só ensina e o treinador também ensina. Se ele acrescentar mais algo, vai condicionar tudo. Então, é importante nós todos, como treinadores, fazer a questão de evitar essa presença da internet durante o treino e durante os jogos, ou o pré-jogo e o pré-treino e durante essa atividade. Depois é possível fazer uma foto e tal, postagem, como vida seguinte, depois do desporto. Fora desta maneira, fora disso, não é possível. Não dá para seguir a internet e ao mesmo tempo fazer futebol. Senão não vai bater certo, não vai dar certo mesmo. Mas ainda assim, ela divulga muito a imagem dos jogadores. E eles precisam dela para divulgar a sua própria imagem. É fundamental. E existem talentos escondidos que estão à falta de oportunidade. Os profs conhecem bem, vocês que estão a formar os garotos. Existem talentos que, talvez não está no núcleo do prof, ou do jeito que o prof vão fazendo os campeonatos, conhecem garotos que, o professor fala, esses se lhe olharem, se houver olheiros, então existem ainda talentos que até hoje ninguém abraçou, então falta de oportunidade para eles. Olha, mesmo dentro da equipa do prof, talvez. Não, existem. São vários. E nesse momento eu estou a ver 2. Estou a observar 2 desses talentos e é incrível, é fantástico tudo isso. Na verdade existem talentos sim, mas é aquilo que eu disse no início, às vezes a falta de comunicação ou a maneira de interpretação de cada um é que faz com que a informação a ser passada seja interpretada de uma maneira e isso às vezes é que intercede naquilo que é a progressão do jogador. Mas talento existe a nível do nosso campeonato provincial, a nível dos campeonatos de rua que temos vindo a realizar para equipas que não têm condições e possibilidades de participarem de um campeonato profissional, de um campeonato provincial que para nós é o profissional a nível da formação e existem sempre, é simplesmente ter essa facilidade de dizer assim, eu quero, e dentro daquele querer vir já educado no sentido de obedecer e cumprir e fazer cumprir aquilo que for obrigado. Eu acho que desta maneira a gente consegue almejar o pódio para os talentos que a gente tem. Ok. Prof. Elias, pode acrescentar também nos talentos? Na verdade os talentos existem, né? Existem, às vezes o que eu noto nas nossas duas equipas, ou não vou falar da equipa do outro, mas tenho que falar da minha. E às vezes, é falta de incentivo. E a falta de incentivo, muita coisa aí. Principalmente eu tenho uma miúda, que o nome dele é Dádiva, não sei se isso vai se falar do masculino. Não, estamos a falar, o prof deixa mesmo já explicar todo o gênero que o prof está a formar, os 2 gêneros, sim. Tentava me pedir 4 do feminino. Ok. Mas como a equipa tem líder, eu não tenho como largar. Ok. Não tenho como largar. Então, é nessa cena que dia após dia as próprias jogadoras se desmotivam. Não pode, prof. Está a nos pedir. Então, que você está a trabalhar assim, né? Está a trabalhar assim. Como é que fica? Nós queremos ir. Eu falei, não seja precipitada. Vamos ainda treinar aqui na nossa equipa. Qualquer dia, vão ir. A dia recebi uma chamada de um treinador
amigo meu, treinador é amigo, né? De lá do Gaddafi. E aí ele pediu essa miúda para poder levar no regional. Ok. Mas falei com o líder da equipa, não aceitou. Tá, pá, então. Está sendo difícil. Assim, Tá estamos a aprender. É o que se Aham. diz, né? Essa questão da comunicação, facilidade na comunicação, Sim. absorção da coisa, interpretação, Uhum. e às vezes, enfim, mas é Por aí, muita coisa, por aí. que existe. Sério. Mas é difícil prender um talento. Mas eu até não sei como falar aqui no Prof. Elias, mas se o Prof. Elias conversar mesmo muito bem com o presidente, né, né, da equipa, se pode despachar as meninas, porque que sai a vencer é o clube, é o vosso clube sai a vencer, também terá uma marca aí, as pessoas vão olhar para esse clube, para onde saiu 4, talvez tem mais. Epa, mas enfim, e o Prof. Elias e o Prof. Deli estão aqui. Nós sabemos daqui, por vezes você tem dificuldades com os treinos, com os meninos, através dos recursos. Talvez não tenham todos os materiais do jeito que as outras equipas têm. E como é que vocês vivem essa dinâmica? Como é que vocês fazem no vosso treino, sendo faltando materiais? Fica como? Olha, na verdade, eu tenho dito assim, minha equipa tem presidente, Sim. mas não temos patrocinador. Então, a partir do próprio presidente, até no último jogador, então, todo mundo aí é presidente. Pronto, é assim. Às vezes, epa, é aquela dinâmica, é aquela da mãe, meus filhos, uma contribuição básica de 200 para nós comprar os meios, porque o futuro vem aí para o dia de amanhã. Então, se nós ficássemos sem treinar através de falta de meio, ou a equipa para não treinar, é complicado. Então, vamos se ajudar mesmo. Daquilo que o presidente está conseguindo, está nos dar, não vamos obrigar, não, que ele acrescenta lá mais. Vamos só receber e nós vamos fazer a nossa contribuição e vamos acrescentar os meios que nos faltam. Então, dia após dia, o progresso está indo mesmo assim, até nesse exato momento onde está. Ok. Certo. Prof. Deli, nos recursos, nos meios, como é que o Prof. gere os teus treinos? Olha, apesar do nome Norberto ser um nome enorme, grandioso, a nível nacional e internacional, hoje nós estamos a nos ver aqui a nível do núcleo da província do Amo, numa dificuldade imensa com relação aos trabalhos, mas a gente está conseguindo contornar essas questões todas. Hoje já temos um pouquinho mais de material para trabalhar e não podemos nos queixar de muita coisa. Não podemos nos queixar de muita coisa, porque se estamos a conseguir competir no campeonato na categoria de sub-14, é porque existe material e o trabalho está a ser feito dentro daquilo que é o recurso necessário. Porque até que a nível da província do Ambo, as equipas passam por isso, todos nós, e não podemos reclamar dessa questão como sendo uma questão muito pertinente. É simplesmente uma questão que pode ser ultrapassada com um pouquinho mais de calma e um pouquinho de acompanhamento, pode ser ultrapassada. Pode ser. Não é uma dificuldade que podemos dizer, mas que estamos a precisar de apoio, patrocinadores, para termos melhores condições e também melhores condições de trabalho e apresentar melhor as coisas, aquilo que é o desenvolvimento de cada jogador. Sim, estamos a precisar muito mesmo, mas é para acrescentar, mas por enquanto o que temos dá para dar continuidade, mas queremos crescer mais. Hoje nós não temos júniores, tanto o Norberto quanto o Progresso do Sul, por conta mesmo dessa questão, falta de uma organização estrutural mais abrangente, tanto para o nível feminino quanto para o nível masculino e as categorias que ali vêm. Então, o material, o patrocínio é sempre importante, mas por enquanto, para essa época, podemos dizer que estamos salvaguardados em termos dessas questões, até porque recebemos também uma grande abertura de um patrocínio muito importante depois do grande jogo. É sinônimo de que a gente está a trabalhar no sentido de atrair coisas boas e queremos que também as outras equipes o façam para que cada equipe possa crescer de uma maneira organizada e o futebol também possa crescer na nossa província. É isso. E essa pergunta que quero fazer agora é uma das, não sei se vou falar ambição, se é uma das coisas mais
tremenda. Os dois profs que estão aqui, o que é que vocês gostam mais num jogador? O que é que o jogador tem que ter para você gostar daquele mesmo jogador? O que é que o jogador possa apresentar para vocês? Essa é a questão primeiro. Vai no Prioridade, Felias. por favor. Prioridade. Uma questão. Olha, na verdade, o que eu gosto mais num jogador é a sinceridade. A sinceridade do jogador. Uhum. E a disciplina, assim. É por aí. Ok. Porque eu, com essas situações aqui, até tá que o profeta ali, eu fico mesmo chateado quando os jogadores não me obedecem. Ok. Quando os jogadores dentro do clube começam a mostrar a sua própria malandrice. Então eu fico muito chateado com isso. Então o que eu gosto mais no jogador, para mim se dá bem com aquele jogador, é a sua disciplina, a sinceridade e acima de tudo a obediência do mesmo. Prof. Dali. Falar disso é um gosto pessoal. Vejo que a pergunta é mais para o pessoal do que como treinador, como tal, porque como treinador há outras questões que devem ser colocadas em primeiro lugar. Mas eu, na verdade, gosto de um jogador que luta dentro do campo. Luta, batalhador mesmo, a todo momento, a todo custo, independentemente do resultado, independentemente daquilo que a equipa está a viver, daquilo que a equipa está a passar dentro do campo, seja um leão a querer devorar a sua presa da melhor maneira possível e usa estratégias dentro do campo para tal. Para isso, também ele precisa ser inteligente. Então, esses dois elementos eu acho que levo muito em consideração. Quando eu vejo um jogador que é batalhador dentro das quatro linhas e dentro das suas batalhas ele acrescenta inteligência, esse me encanta, esse me chama a atenção e automaticamente ele faz parte daquilo que é o processo. E, enfim, a gente vai. Esse é um gosto pessoal que eu tenho com relação ao coisa, mas não posso levar só essa questão, tenho que colocar outras questões. É o jogador que treinou, não treinou, enfim, tem essas questões todas, o desempenho, o querer do jogador, mas como gosto pessoal, um jogador que luta dentro das quatro linhas e que dentro da sua luta traz inteligência. Eu gosto muito de ver isso, costumo ver isso em muitos jogadores, cresci vendo isso nos jogadores, até a mim mesmo. Como treinador também faço muito essa questão e gosto de que os miúdos tragam isso em mim. Gosto muito quando eles trazem isso na minha equipe. Ok, obrigado. Sim. E temos mais uma pergunta aqui para deixar aos dois prof, porque o nosso tempo já está a esgotar. Então, a pergunta vai para os dois prof, grande prof, que estão com o futuro do amanhã. Vamos começar com o prof. Dali. Prof. Dali, melhor para o prof. Dali, melhor levar título ou formar um jogador? Olha, simplificadamente, formar um jogador. Nós estamos na categoria de formação e a principal prioridade é formar o jogador. O título é eu formei um jogador. Não é eu ganhei um campeonato, não é eu ganhei o jogo. Eu formei um jogador. Esse é o título que você pode merecer. Então, ao formar um jogador, você tem um título. Ao ter um título, você tem uma história para contar. Então, eu acho que ao formar um jogador ou ter título, primeiro formar o jogador para posteriormente você ter um título na tua carreira. Então, formar um jogador. É isso mesmo. Obrigado. Prof. Elias, título ou formar um jogador? Olha, na verdade, formar jogador. Formar jogador. Formar jogador. E até porque o próprio campeonato tem a ver mais com a formação, a não ser levar título. Ok. Sim. Ok. Obrigado. Então vamos já deixar o conselho, começa já o prof. Elias, deixar o conselho em casa, ou para aqueles, ou os outros vossos colegas, né, que talvez desistiram, alguns ou querem desistir, ou para aqueles meninos que estão a recuar, mas ainda têm tudo para dar no futebol. Então o prof. Elias vai olhar para a nossa câmera e deixar um conselho para essa sociedade. E o conselho que eu deixo é que para os que estão a desistir, né? E eu tenho muitos miúdos que desistiram, principalmente são daqui da Bomba Baixa.
são sub-14. Então, só espero que voltem na equipa. Voltem na equipa, dias melhores virão. Para não desistirem, porque são talentosos, né? São talentosos, ficar assim em casa não fica assim fixe. Não fica fixe. Então, isso é isso. Obrigado. Em Bem. poucas palavras, porque o nosso minuto já está mesmo esgotado. É isso, não. Eu Uhum. tenho que dar treino até. Ok. Enfim. O conselho que fica sobre os miúdos que vão desistindo, é mesmo que não desistam. Nós, treinadores, vamos fazendo formações para podermos ser cada vez melhores para os jogadores. Vamos procurar nos formar, mas que também cada jogador que está em casa, cada garoto que tem um talento e quer apresentar o seu talento, é importante que se reveja, é importante que saiba se organizar para estar conosco, mas que não pense em desistir tão cedo. É muito importante, às vezes, tentar até dar certo e que eles venham para cá. Os treinadores a nível da província estão abertos para receberem esses talentos e poderem acompanhá-los, estimulá-los, desenvolver ainda mais aquilo que são as suas competências. E que eles possam ter um futuro, a oportunidade de um futuro. A quem não vai conseguir, mas a quem vai conseguir. Então, é pelo menos ter essa oportunidade do futuro ser diferente para você, para a tua família, porque o futebol é muito mais do que só estar ali a chutar a bola. É também sobre organização familiar, socialização. A maior alegria de todas é essa, a alegria de cada remate à baliza, cada falhanço. Isso tudo é que é alegria, é o grande ganho do futebol. Ok. Então, que eles venham aproveitar isso na infância, para que depois não possam olhar para trás e falar assim, faltou alguma coisa. E essa coisa é algo que não dá para repor. Então, que eles venham para cá. A gente está aberto para receber todo e qualquer um talento que esteja disponível para os nossos clubes, no caso. Estamos aqui os dois. Ok. Importante. Assim foram as dicas dos nossos dois grandes profs. E quero já agradecer a vossa presença. Muito obrigado. E façam mais vezes quando a produção bater a vossa porta. Precisamos ouvi-los mais uma vez. Então, quero também agradecer ao pessoal que está em casa, que está nos acompanhar. Por favor, Mundo Desportivo TV. Esta é a nossa casa. Se vocês também querem ver um dos grandes jogadores do setor Vilinga, não importa o que setor, também querem ver o treinador ou um torcedor que precisa ou tem algo para dizer à nossa página, por favor, comentem, ligam para nós precisamos da vossa ajuda e ficou aqui mais um podcast do Mundo Desportivo. Valeu!